E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de Fundamentos Econômicos da Educação. Meu nome é Sérgio e vamos trabalhar aqui com vocês durante 15 aulas, tá bom? Vamos discutir a fundo, entender bem essa questão da relação entre economia e educação. Vamos tratar aqui assuntos relacionados à economia geral, à educação, à economia do Brasil e à educação do Brasil. Bem, gostaríamos que você aproveitasse bem essas aulas. São aulas até certo ponto complicadas do ponto de vista de conceitos econômicos que vamos trabalhar aqui. Mas vamos tentar, no decorrer desse curso, relacionar também com a sua vida, com a sua experiência, com a sua vivência, tá bom? Relacionando a questão da produção, da educação e da economia com a realidade. Não é isso que você quer? No trabalhar com as crianças, no entender também melhor o mundo. É esse o nosso grande objetivo aqui, que você entenda melhor as coisas que nos cercam, o mundo que nos cerca e também um efetivo trabalho com a criança. Apesar de que estas aulas são mais teóricas, tá? Do que relacionadas à educação infantil. A nossa aula de hoje é Objetivos e Método de Estudo da Economia da Educação. O que queremos com isso? Primeiro, vamos trabalhar aqui quais são os nossos objetivos, os nossos conteúdos dessas 15 aulas. E também, basicamente, qual o método, qual o nosso método de trabalho, qual a nossa metodologia, mas também o nosso método, os nossos conceitos que vamos abordar a economia em relação à educação, tá bom? Então, isso vamos deixar claro nesta aula. Mas, antes de tudo, uma pergunta inicial para vocês. Vejam, o que vem a ser economia? O que é economia para vocês? Economia vem do grego oikos. Oikos, que quer dizer casa. Saber administrar a sua casa. Quem administra bem o seu lar, administra uma nação, um governo. Essa é um pouco a ideia dos gregos na fase da democracia, da polis, que vamos trabalhar depois. Então veja aí, economia, administração do lar, administração da nação, administração da polis, tá certo? Vejam quanta discussão de economia se faz hoje, né? Como estamos envolvidos, tá? Pela economia, pela política econômica, pela economia do governo, inflação, deflação, recessão, né? Produção, desemprego. Será que o desemprego tem a ver com a economia? Com certeza. Será que a economia influencia a educação? Influencia a nossa vida, o nosso humor, né? As nossas relações sociais, conjugais, familiares? Não é verdade? A gente pensa que a economia está muito distante, mas muitas vezes uma relação familiar se desagrega. Por quê? Porque também há uma desigualdade social, há uma pauperização, uma pobreza muito grande. Como criticar determinadas crianças, adolescentes, jovens, né, que não tiveram oportunidades, que vivem no desemprego, que vivem na miséria, não é? E depois dizemos, não, temos que exterminá-los, esses jovens. Ora, e as oportunidades que foram dadas para eles? Isso não pode desagregar uma família? Será que a pobreza não desagrega? O desemprego não desagrega? Será que todas essas questões relacionadas às condições materiais, às condições econômicas e sociais, não influenciam, né, as pessoas, a nossa vida, a nossa relação diária? Vamos ver agora, então, os conteúdos dessas aulas. Esta primeira aula trabalharemos a questão dos conceitos e dos métodos de trabalho para todo esse curso. A partir desta aula, veremos a relação entre a economia escravista e a educação, principalmente sobre a Grécia e Roma. Trabalharemos aí
o mundo grego e romano do ponto de vista econômico, cultural e educacional. Depois vamos lá para a época feudal, trabalhando a economia feudal e a educação. O que tem a ver o trabalho servil, a servidão, com a forma de educação daquele período, principalmente relacionado à Alta Idade Média. Em seguida, iremos aí para a crise feudal, basicamente a Baixa Idade Média, esse período de transição entre uma sociedade feudal e a sociedade capitalista. E trabalharemos aí que modo de produção, que transição, que forma de trabalho estava se gestando aí. O trabalho assalariado, o início do capitalismo mercantil, tá? O início do assalariamento e o fim do trabalho servil, da servidão, do servo de gleba. Tá? Então, a partir basicamente aí do século X, XI até o século XV e o início das primeiras teorias econômicas, como o fisiocratismo. Em seguida, trabalharemos aí também o capitalismo mais bem formado a partir do século XIV, XV, tá? O capitalismo mercantil já se direcionando para um capitalismo industrial a partir do século XV, XVIII e XIX. E, nesse sentido, o predomínio do assalariamento e a relação com a cultura, com a educação. Mais à frente, veremos também o desenvolvimento capitalista e o desenvolvimento desse trabalho assalariado com a expansão do modo capitalista de produção por todo o mundo, a partir do colonialismo, do imperialismo, e como isso influencia.